Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo à série de entrevistas DS 60 anos. Hoje estamos recebendo aqui o ex-editor-chefe do Diário de Suzano, jornalista Marco Aurélio Sobreiro, que eu chamo aqui, eu digo que ele é o editor vitalício aqui do Diário de Suzano. O Marco Aurélio Sobreiro, ele possui mestrado em comunicação e mercado pela Faculdade Casper Libero, onde também cursou especialização em comunicação jornalística. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem na página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. E também, lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br e no Instagram. Lembrando que essa série de entrevistas, ela está sendo feita desde segunda-feira. A gente começou com o ex-editor do DS, o Maércio Santamarina. Depois, ontem, recebemos também o ex-editor do jornal, o Wagner Vilaron. E hoje, o Marco Aurélio Sobreiro. Obrigado, Marcão, que eu chamo de Marcão, né? Obrigado por você ter aceitado o convite para participar aqui dessa entrevista. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Oi, Edgar, obrigado pelo convite. É um prazer voltar aqui ao Diário de Suzano, onde eu trabalhei tantos anos, 15 anos no total, né? Agradeço o convite, boa tarde a todos. Estou aqui à disposição para a gente bater papo, falar sobre jornalismo, o jornal e o que você quiser também. Lembrando ao nosso internauta que essa série de entrevistas, ela começou na segunda-feira, como eu disse, mas eu confesso para vocês que eu não sei quando que ela vai acabar. A gente vai tentar trazer o maior número possível de profissionais que passaram aqui pelo jornal. Com certeza vou cometer algumas injustiças, talvez não vou conseguir contactar todos, mas a gente, na medida do possível, vai tentar trazer a todos os profissionais que passaram pelo DS e deixaram a sua história aqui no jornal. Ô Marcão, eu vou te chamar de Marcão, porque Claro, está acostumado a chamar de Marcão. Eu queria que você falasse para o nosso internauta, né, que está acompanhando aqui essa live aqui do Diário de Suzano, como que você ingressou no Diário de Suzano. Queria que você comentasse o seu início de trajetória aqui no jornal. Então, Edgar, eu estudava jornalismo na Universidade de Mogi das Cruzes, né, em 91, estava no terceiro ano, estava procurando estágios, né, e vim aqui no Diário de Suzano. Na época o editor era o Maércio Santamarina, que deu entrevista na segunda-feira, eu vi uns trechos, né, e vim pedir estágio, queria começar na profissão, gostava de jornalismo, né, e fui muito bem recebido, tanto pelo Maércio como pelo próprio jornal, né. Lógico, eu era estudante, não tinha experiência, estava precisando de experiência, queria trabalhar, e comecei no jornal assim. Comecei fazendo matérias de cidade no começo, e o Maércio logo me colocou para fazer a cobertura política, né? Que incluía o gabinete, a Câmara. A Câmara funcionava no prédio ali onde hoje é o INSS. Era a Câmara embaixo e o gabinete era em cima. Você lembra também dessa época? Pouco depois de eu entrar, você entrou no jornal também. E eu fazia aquela cobertura, né, basicamente disso, acompanhar as sessões, o dia a dia da prefeitura, do prefeito, né, e escrever. E foi, graças a Deus, deu tudo certo. Fiquei 15 anos no jornal, comecei como estagiário, depois fui efetivado como repórter e dei prosseguimento à carreira, né. O Marcão, já era computador, né? Ou não? Já. Porque o pessoal fala que a gente é jornalista do século passado, mas já era computador. Edgar, você pode... Quando eu entrei no Diário de Suzano, a gente já tinha máquina de escrever. A gente começou na faculdade, você lembra? Eu tive aula de máquina de escrever e como preencher lauda, né? A gente tinha essas aulas. Mas o Diário de Suzano sempre foi um jornal que investia, que sempre deu estrutura para a redação. Eu entrei em 91, em agosto de 91, tinha as máquinas de escrever, eu fiz muita matéria de máquina de escrever, mas a redação já estava sendo informatizada, o que era uma coisa pioneira na região naquela época, né? Tanto a redação como a integração da redação com a editoração eletrônica e com a impressão. Já estava começando esse processo. Você entrou em 91, ali já no processo... O país estava em ebulição, um processo de redemocratização do país, né? O presidente era o Collor, tal. Em 92, um ano depois, sofreu um impeachment, né? Como que estava a cidade? Edgar, eu acompanhei já, eu tinha 18, 19 anos, já acompanhei toda essa ebulição, como você falou, do governo do Collor, né? E além dos acontecimentos políticos da cidade, né? Uma curiosidade é que a gente começava a fazer matérias de Câmara, de Prefeitura,
eu um jovem com 18, 19 anos, você fazia matéria, no outro dia você via o jornal, ele sempre repercutiu muito na cidade, né? Eu lembro que uma matéria que eu fiz, uma das matérias que eu fiz na Câmara, falava sobre a sessão, e no outro dia cedo, quando eu vinha para a redação, todo mundo comentando na cidade, nas esquinas, nas ruas, padarias, todo mundo falando da matéria. Então você sentia a força do jornal que sempre teve, né? E você sentia a responsabilidade de ser um jornalista e transmitir essas informações. Da mesma forma, como você perguntou, foi com o Collor, né? O governo já vinha mal, ele estava num processo de desgaste, né? E eu acompanhei aquelas manifestações, lembra os caras pintadas, né? Suzano teve manifestações desse tipo, e eu já acompanhei foi uma cobertura que já chamou atenção. Logo no começo da minha carreira, já me deparava com isso. Você já estava aqui também, já tá, Ó, aqui, o pessoal que tá... Eu tô olhando para você aqui e olhando... Às vezes eu tô olhando pro celular, mas não é falta de educação, né? Eu tô vendo aqui as perguntas. O Herbert Bola, que é o nosso fã número 1 aqui, sempre acompanha aqui as entrevistas, né? Do DS Entrevista, que hoje não é o DS Entrevista, é o DS 60 anos. O DS Entrevista continua em outro horário, né? Tá assistindo, o Luiz Maritã, a Cristina também está completando aniversário hoje. Parabéns, Cristina Gomes, pelo seu aniversário. Está fazendo aniversário hoje, está acompanhando aqui essa live. Depois você fez parte da editoria nacional, né? Eu perguntei da parte nacional, lá do Collor, porque você fez parte da editoria nacional também, né? Sim. Como que era, por exemplo, não tinha a rapidez que é hoje para o fechamento, né? E você tinha, ontem o Wagner esteve aqui, o Vilaron, falou que tinha que esperar o Jornal Nacional para fechar o Nacional. E isso demorava mais ainda o fechamento. Sim, eu vi um trecho da entrevista do Wagner. E eu trabalhei no Nacional, até ao lado dele, Sim, junto com você, com outros profissionais, né? Na época, a gente recebia já material da Agência Estado. O precursor, acho, da internet era o BBS, né? Que a gente recebia essas matérias. Só que, como o Wagner até falou ontem, eu concordo, a gente tinha que dar o material quente, né? Você tinha que aguardar o Jornal Nacional, esperar, não havia internet naquela época, então não tinha essa interatividade, a gente tinha que acompanhar os outros veículos para perceber, ter a noção do que ia ser notícia, né? E do que ia ser as manchetes no outro dia. E no outro dia ainda havia claro, a cobrança natural da nossa profissão de darmos as mesmas manchetes dos principais jornais. Ficar para trás. Um acontecimento nacional que movimentou o Brasil inteiro, e tem que estar no Diário de Suzano. O leitor de Suzano tem que saber o noticiário local, esporte, cidade, política, mas também precisa saber o que acontece no Brasil. Afinal, ele tem essa necessidade, esse direito de receber informação quente, né? Certo. Marcão, quando eu entrei aqui, a Simone Leone, que era a editora-chefe, e você era o editor executivo, né? Sim. Era o editor que ajudava aí também do qual eu sou grato a você, a Simone, né? Por ter aberto as portas aí do jornalismo para mim, né? Imagina. Eu agradeço publicamente aqui. Seu talento que abriu essas portas. E aí eu queria te perguntar, como que foi para você, depois que a Simone saiu, você assumir como editor-chefe do jornal? Aí eu queria que você contasse a responsabilidade que né? Que era naquela época, é hoje também, né? De estar comandando a equipe, né? Uma equipe que era talvez maior, claro, maior naquela época, porque você não tinha tanto a internet, como você disse, né? Então as pessoas dependiam muito do jornal impresso, né? Então as matérias, tinha mais matérias, o jornal talvez um pouco maior por conta da internet. Sim, Edgar, bem lembrado, isso foi em 2004, né, que eu assumi como editor-chefe do jornal, e era uma responsabilidade grande, né? Não havia redes sociais, a internet não existia ainda, com essa força que tem hoje em dia, né? E o jornal, ainda continua sendo na minha visão, né, ele tem muita credibilidade. A imagem do jornal, dos veículos de comunicação tradicionais, ela é muito forte, ainda era sinônimo de credibilidade. Naquela época, era o único veículo, né, de informação, de comunicação da cidade. Eu assumi um desafio grande, porque sempre houve concorrência na região, né? E o Diário de Suzano tinha que estar bem com as notícias em dia, não podia tomar furo, tem que dar furo. Em Suzano, especificamente, a gente tem que fazer... Não pode perder nada. Não pode perder nada, você sabe como é que é, né? E teve a eleição municipal, a gente acompanhou uma eleição bem polarizada, como sempre foi aqui em Suzano. Eu lembro que você estava comigo, até a gente... Na eleição foi eu acho, um acontecimento marcante, histórico do jornal, que ao lado da diretoria nós contratamos uma pesquisa Ibope, né, para medir como estava a eleição e acompanhar como estava aquele pleito, né. Eu fiquei, na verdade, 2 anos
e pouco, eu saí do jornal em 2006, né? Não foi um período tão longo como editor-chefe, mas foi muito intenso, na minha opinião, né? É que você também já ajudava a Simone na... Sim, a Simone... Você é a Simone que praticamente... Ela era editora, mas eu estava sempre ali ajudando, né? ajudando. Fechando Nacional, ajudando no esporte, onde fosse necessário. Mas assim, você como editor-chefe mesmo, você ter a responsabilidade, em última análise, é do editor-chefe. Se houver, como você sabe bem hoje, né? Se a gente tomar um furo ou deixar de publicar uma notícia importante, a cobrança vai vir naturalmente no editor-chefe. Então você fica preocupado, né? É uma função que você está 24 horas por dia ligado no que está acontecendo. Você vai dormir preocupado, você acorda atento, ouvindo rádio. É uma profissão, não é fácil não. O pessoal da gráfica que falava que dava 2 da manhã, você ligava novamente lá. Pois é, esqueci a legenda. A gente... Às vezes você não esquece a legenda, é que você tá tão ligado, você não desliga. E aí depois essa mania passou pra mim também, às vezes liga lá na gráfica lá. Esqueci, lê pra mim aí o título aí da página 3, que parece que tá errado. Né? Ontem eu tava conversando com o Luiz Maritã, que é meu amigo lá de Mogi. Ô Marcos, só um adendo aqui, ó. O Maritã, ele mandou uma mensagem, acho que nem falei o nome dele aqui. Falou? Falei o Maritã? Falou. Ele colocou aqui, ó, Marcão e Edgar, juntos, 2 ícones do jornalismo do Alto Tietê. Obrigado, Maritã, por estar acompanhando aqui. Eu estava conversando com ele ontem exatamente sobre isso. Ele trabalhou na imprensa de São Paulo, no Lance, no Agora, e ele falava, puxa, a gente, jornalista é assim, né? E eu estava falando com o Café também, Ricardo Café lá em Mogi ontem sobre isso. A gente vai sempre dormir preocupado. Será que faltou alguma coisa? Será que sonha, né? Sonha. Será que o concorrente vai dar uma coisa que a gente não deu, né? E ele cobria esporte, ele falou, puxa, ele cobriu um determinado clube lá, São Paulo, por exemplo. Se eles não soltam a matéria, o concorrente solta, é problema na certa. E a mesma coisa acontece com a gente, aqui em Suzano, né, Edgar? Verdade. A cidade, ela sempre teve, sempre foi pulsante, Suzano. É uma cidade que tem muito acontecimento, tem disputa política, né? Tem uma indústria forte, setor de serviços forte, né? Então você tem que acompanhar tudo isso e dar notícia quente para o leitor diariamente, né? E como que era, eu queria que você falasse um pouco do perfil dos repórteres que você comandou aí nesses quase 3 anos, né? Que é o repórter acaba tendo um pouco de diferença para hoje que tem a internet, né? Você tinha que, não que não vá hoje, né? Tinha que ir mais na rua do que hoje talvez, né? Sim, Edgar, você é um exemplo, né? Eu trabalhei com vários ótimos profissionais, o Diário dos Anjos sempre teve um clima muito bom na redação, né? Um clima de camaradagem e até amizade, né? Eu tenho amizades que eu construí ao longo desses anos que eu mantenho até hoje com esses profissionais, né? E o jornalismo impresso, eu falo de antigamente, mas alguns anos atrás, né? O repórter tinha que estar na rua, ele era o repórter, ele vai reportar, né? Para ele reportar tem que estar vendo, né? Uhum. Ele vai num acontecimento, vê aquilo e reporta para o leitor no outro dia, no caso do jornal impresso, né? Ou imediatamente no caso da rádio e TV. E o jornalismo é isso, é a essência do jornalismo, na minha opinião. No meu caso, quando eu comecei, voltando um pouquinho, a orientação que o Maércio falava, eu chegava às 8 da manhã, você vai para a rua, você volta às 4 da tarde com uma página escrita, né? De fatos que eu via, né? Via, levantava, apurava. E a profissão de jornalismo hoje, do jornalista hoje em dia, né? Com as redes sociais, tem-se a impressão de que pode ser fácil. Não. O jornalista tem muita responsabilidade, tem que ter muita responsabilidade na apuração da informação, né? Se você viu algo na rua que te chamou atenção, você está de frente para uma notícia, tem que checar, tem que verificar. Aconteceu um acidente na rua, por exemplo, tem que ver, você já fez muita matéria disso, ver boletim de ocorrência, ouvir as partes, ouvir o que aconteceu, para depois você escrever com 100% de certeza. Né? E mesmo assim ainda acontecem, né? Pode acontecer falhas, claro, né? Mas a gente trabalha o tempo todo para que elas não aconteçam, né? E é uma responsabilidade enorme e permanente, né? Você já fechou muitas capas aqui no jornal, né? Eu sempre falo aqui que o editor de capa, né? Que é o editor, no caso nosso, que é editor-chefe, ele está sempre entre o céu e o inferno, né? Porque você pode fazer uma baita de uma capa certa, mas se você errar também, é um problema sério, né? Diga, a gente tem o dessa escola, naquele programa com os alunos, eles perguntavam sempre, puxa, como é que é fechar um jornal todo dia? Vou te perguntar, né? Depois. Eu sempre gostei de diagramação, de diagramar, de editoração eletrônica, né? Eu gostava de eu mesmo desenhar a página, as fotos, as chamadas, né? Como você falou, você pode ser ir bem como ir muito mal no outro dia. Tudo vai depender da abordagem.
a página, no caso, acaba sendo não uma escolha, é uma definição do que tem na edição, né? Então, se a edição tem boas matérias de política, de esporte, elas vão estar espelhadas na capa, né? E o desenho dela tem que ser atraente, as imagens têm que ser atraentes, né? O leitor tem que ser convidado a ler o jornal por meio da capa, né? Ele tem que olhar a capa e sentir, poxa, eu quero ler esse jornal. Na banca, na nossa época, assim, tinha mais venda de banca, né? Nas laterais das bancas, tinha aquela parede metálica, ficavam jornais fixados. Eu sempre pensava, o que vai fazer o leitor olhar o jornal onde eu trabalho e comprar para ler? Ele tem que ser um título atraente, né? E tem que fazer com que o leitor sinta vontade de receber aquela informação, confiar naquela informação. Isso é um desafio enorme para quem faz a capa, né? Certo. E tem alguma manchete que você lembra? Se você lembrar, tudo bem. Alguma manchete, alguma capa que você lembra que você fez? Puxa, essa aí foi uma capa marcante. Até hoje você... Hoje em dia a gente tem essa questão do voto eletrônico, voto impresso, né? Eu acompanhei, você também, várias eleições onde o voto não existia, nem sonho existia o voto eletrônico, era tudo na mão. E as capas de eleições, eu acho que para uma cidade como Suzano, a eleição é um momento muito importante. A gente ficava até 3, 4 da manhã para pegar aquelas... Você ia para Itaquá, para Poá, a cobertura era regional, lembra? Sim. E aquelas edições de eleição municipal são históricas, né? E todas as capas de eleições eu acho importantes, porque você tem que colocar no papel, né, tudo o que aconteceu no dia anterior e projetando ainda a posse dos eleitos. Não pode errar um eleito, tem a questão do quociente eleitoral. É um trabalho desgastante e a capa ela condensa tudo isso, né? Todas as capas de eleições eu acho que são dificílimas, né? E ao mesmo tempo históricas importantes, né? Hoje já vem pronto, né? O site do tribunal se acompanha. Sim. O Tribunal Superior Eleitoral já coloca pronto quem foi eleito, quem não foi. O resultado já sai mais 2 horas depois, né? Antigamente demorava mais, né? A gente lembra de que cada repórter acompanhava uma cidade, né? Eu sempre fiquei em Suzano. Você acompanhou Poá, Ferraz, Itaquá. Era um trabalho dificílimo, né? Você tinha que ficar a contagem, muitas vezes passava de um dia para outro. Você tinha aquelas boletins de urna, né? Era um trabalho dificílimo. E aqui a população aguardava aquilo. Essas edições, além de informar, elas são históricas, né? Sim. Ganhou fulano, perdeu cicrano, né? Muita gente guarda essas capas até hoje. Andando em Suzano e em Mogi, você conversa com pessoas mais antigas, assim, que têm esse hábito. Muitas têm um Diário de Suzano ou outros jornais com aquela capa que é um registro histórico, né? O jornal também faz história, né? Verdade. Ô Marcão, você foi fundamental também, o jornal tinha um projeto, que é o DS Escola, que é o Ler e Aprender, né? Um projeto que levava os jornais para a escola. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, né? Inclusive foi tese do seu... mestrado. Foi tema do seu mestrado, inclusive. Isso, Edgar. Obrigado pela lembrança. O Diário de Suzano também foi pioneiro no Brasil em manter esses projetos de educação, né? Educação e comunicação. A gente chama de educomunicação, uma área que junta esses dois... Você se especializou nisso, Isso, né? E eu participava, basicamente, para a gente explicar, estimular os jovens leitores, as crianças, os jovens, a terem contato com o jornal, né? E a gente fazia muitas oficinas nas escolas, nas delegacias de ensino, levando o jornal para as crianças, e as crianças sempre gostaram muito do jornal. E elas faziam o jornal também, lembra, Edgar? Elas visitavam a redação, aprendiam como é que se faz jornal e faziam o próprio jornal delas, que era encartado no Diário de Suzano, no dia 12 de outubro, dia da criança. As edições tinham mais de 100 páginas. Eram edições históricas também. E hoje em dia, Edgar, eu acredito que esse projeto ainda tem muito espaço, por quê? Mas mudando um pouco a educação e comunicação, mas para as redes sociais, né? Porque hoje em dia todo mundo virou emissor, né? Você tem uma página no Facebook, você tem uma página no Instagram, um canal no YouTube, você passa a ser um emissor. Só que isso exige a responsabilidade de informar, né? E eu acho que o projeto ele tem ainda tem espaço atualmente, mas mostrando a importância da informação correta e voltando para a credibilidade que os jornais possuem, né? Antes de você dar uma informação, você tem que saber o que é aquilo. E a criança, o jovem, e já tem que crescer entendendo isso. Você não pode lançar numa rede social uma informação que você ouviu falar, que no caso é o que a gente fala muito hoje em dia, que são as fake news,
Que notícias assim, imprecisas ou erradas mesmo, que são propagadas por WhatsApp, né? No centro de tudo isso está a responsabilidade de informar. É claro que nem todo mundo é jornalista, nem ninguém vai ser jornalista, tem a obrigação de ter esse cuidado que nós temos, né? Mas uma coisa básica, né? Você é um cidadão formador de opinião. As redes sociais permitem isso hoje em dia, né? E até o texto, né? Ajuda no texto, né? Porque a gente tem um texto objetivo, né? Claro. E para o aluno escrever lá uma redação, ele vai seguir algumas normas que vocês faziam nas oficinas, né? Também. Isso. No dessa escola, nós dávamos oficinas de texto e imagem para os alunos. Eles aprendiam a redigir um texto jornalístico, a gente dava aula mesmo, né? Parágrafos, títulos, né? Eles formavam duplas de repórteres e fotógrafos e faziam a pauta de livre vontade, o que eles quisessem, e colocavam no jornal. Eu usei isso, Edgar, como eu gostava muito dessas oficinas, achava que esse projeto era muito bacana e fiz uma dissertação de mestrado em cima disso. Fiz até, publiquei um livro, né, defendi na Casper Libero, e é uma área que eu gosto até hoje. Pesquiso muito isso, gosto de ler. Pelo Brasil tem algum outro jornal que depois do DS acabou fazendo esses projetos? Você tem Na época do Diário de Suzano, ano 2000, na década de 2000, né, o Diário de Suzano foi um dos 20 jornais, era na época que eu estava aqui, um dos 20 jornais pioneiros no Brasil, né? É claro que com o advento das redes sociais, o jornal impresso, ele perdeu um pouco de espaço. Eu acredito que, ao contrário do que falam, do que acreditam, eu não acho que ele vai acabar. Pelo contrário, ele tem uma credibilidade que não vai acabar nunca. Ele é um instrumento de registro histórico, né? Daqui a 50 anos o impresso vai estar ali para você ler e se recordar daquilo, né? E o Diário de Suzano era desses 20 jornais do Brasil que mantinham esse projeto. Hoje ainda os jornais mantêm isso, só que eu percebo que hoje em dia está caminhando para essa questão das fake news. Você tem iniciativas de orientar os jovens, as crianças, os adolescentes, da importância e do cuidado que você tem que ter numa rede social, né? Que nada mais é do que um veículo de comunicação próprio. Eu falo até que hoje a era do emissor, né, Edgar? Todo mundo pode emitir uma informação, uma opinião, dar uma informação, emitir uma opinião, e para isso tem que ter responsabilidade, né? Marcão, a gente vai falar depois, você hoje está na área da assessoria de imprensa da Prefeitura de Mogi, e lá vocês criaram lá um projeto, né, de combate às fake news, mas aí eu depois queria falar mais para frente sobre esse assunto. Eu queria a sua opinião, o que você acha que mudou no jornalismo, né, com o advento da internet? Assim, o que mais mudou, né? A gente fazia jornal para o dia seguinte, né? Hoje a gente faz para o segundo seguinte, assim, para o minuto seguinte. Essa é uma frase sua que eu portal, gostei, eu guardei para mim, mas eu dou crédito para você, viu, Edgar? Realmente, o jornal impresso antes da internet, que ele era um compilado do que aconteceu naquele dia, né? Editado, bem trabalhado, que você passava para o leitor no dia seguinte, né? Uma visão, mas não podia ser ultrapassada nem parada no tempo, né? Ela tinha que estar contextualizada, né? Como você fala bem na internet, agora é o minuto seguinte. Isso já acontece a cada minuto, né? Eu não sou saudosista. A internet é muito importante. Você acaba agilizando, né? A informação vem em tempo real. Você sabe tudo o que acontece no mundo. Claro que ela tem as vantagens. E é um desafio, né? Conciliar tudo isso. Fechar um jornal. Até antes de começar a entrevista, estava conversando com você. Eu tenho até curiosidade, que eu sou assessor de imprensa. Hoje eu estou um pouco afastado do jornal diário. Estava até conversando com você, um papo agradável, sobre exatamente isso. Como que você consegue conciliar tudo? As notícias chegando, você tem uma edição impressa para soltar no outro dia. É um desafio maior para o jornalista. E para o editor, então, nem se fale, né? Sim. E agora, você agora está na assessoria de imprensa, como você falou, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, né? Como que é trabalhar agora nessa linguagem mais institucional, né? Sim. Então, Edgar, no Diário de Suzano, como a gente comentou agora há pouco, eu saí em 2006, em novembro de 2006, né? Prestei concurso na Prefeitura de Mogi e assumi lá em novembro de 2006. Faz tempo, já vai fazer 15 anos que eu estou lá, né? É uma outra realidade, apesar que acaba tendo uma parceria com os jornais, porque a comunicação institucional, a gente tem que dar transparência aos atos da prefeitura, informar os serviços,
as ações de todas as secretarias. Mogi é uma cidade grande, né? Tem muitos serviços que a população demanda, que ela pede, né? Ou seja, tem muita notícia para passar. Muito, né? Na verdade, a gente tem os próprios canais, no caso, o site da prefeitura, a página do Facebook, né? E abastecer a imprensa também. Também existe como vou dizer assim, responder os questionamentos da imprensa, de toda a imprensa da região, né? Que a prefeitura naturalmente era demandada de vários assuntos todos os dias, né? É um trabalho diferente de redação, mas ele é complementar, vamos dizer assim, né? A gente conversa com os jornalistas, conversa com você toda semana, quase todo dia, né? A gente está sempre em contato com os jornalistas e oferecendo esse material, os serviços da prefeitura, né? De interesse da população e respondendo questionamentos, tirando dúvidas, né? Afinal, o poder público ele é gerador de serviços, né? De ações que a população tem interesse, né? E agora, além de passar, abastecer os jornais com as informações, né, da prefeitura, de Mogi, da cidade, né, vocês têm que combater agora também as fake news, né? Sim, tem muitas surgindo aí E vocês criaram um projeto. A gente fez uma... Talvez, eu não sei, na região, talvez foi a primeira prefeitura aqui. A gente fez o Prefeitura Esclarece, né? Porque, na verdade, esse foi a gente estava conversando isso agora há pouco, né? Com as redes sociais, as mídias sociais, todo mundo vira emissor de informação. Então, uma notícia, uma informação errada, né? Ela acaba se propagando e tomando dimensões grandes, né? Quase sempre, né? Essas fake news, eu acredito que muito vai da ingenuidade da pessoa, né? É lógico que tem quem produz uma notícia falsa com dolo, né? Com esse interesse, mas tem muita gente que acaba repassando por ingenuidade, né? E a nossa função também hoje em dia acaba tendo um trabalho de verificação, né, do que é correto, o que é correto não, o que é um fato, né, o que não é, né? É lógico que a notícia tem interpretações, existe um fato. Isso vai acontecer às 10 da manhã na terça-feira, não é na quarta-feira, meio-dia. Isso não tem dúvida, não tem margem para dúvida, eu quero dizer isso, né? E a gente tem que esclarecer isso, manter contato com os jornais, interagir também com o próprio cidadão nessas páginas, sempre tentando mostrar o que está de fato, que são fatos reais. Tem coisas muito absurdas lá que você... demais. Nossa, um exemplo assim. O tempo todo, né? Essa questão agora da vacina, da Covid é demais o tempo todo. A questão de tratamento precoce, pessoas que... Não lembro assim, especificamente um caso, mas todo dia, né? Você tem algumas informações... Você vê nos jornais agora, nas páginas, tem aquela fato ou fake, os jornais fazem reservam uma sessão para isso. E por dia você tem 3... eu vi... lembrei uma agora. O jogador Eriksen, que teve um mal súbito em campo, né? Foi propagada uma fake news que ele teria tomado uma vacina contra o Covid, verdade. E por isso teve aquele mal súbito. Imagina, Edgar, você prejuízo, né? Você tem que verificar isso antes de soltar uma informação dessa. E, no caso, os veículos de comunicação acabam tendo um outro papel, que é verificar se isso é verdade ou não. Marcão, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer para você, que o Fernando Barreto está perguntando. Acho que você respondeu já. Qual que é a sua opinião sobre o futuro do jornal impresso? Como estão suas expectativas quanto ao futuro desse meio de comunicação? Você falou que não vai acabar, né? Você acha que não... Desde dessa escola, né, ele era um projeto que tinha como objetivo formar novos leitores e estimular novos leitores a lerem o jornal, né? O brasileiro, de forma geral, não é muito leitor, não gosta de ler muito, né? Mas o jornal, eu acredito, eu tenho fé que o jornal, os jornais, o veículo impresso, as revistas, né, eles vão continuar, porque, como eu falei, são veículos de registro histórico, né? Você está prestando um serviço que é permanente para a cidade, né? Os arquivos do Diário de Suzano, eu lembro até hoje dos arquivos, você vai pesquisar, você acha tudo lá. Uma inauguração de um viaduto, você vai buscar na história. É claro que os meios digitais oferecem isso também, mas o jornal é o registro da cidade, né? O registro do país. Eu acredito sim que, fora a credibilidade, né, Edgar? Hoje você lê uma informação num portal, você lê, eu leio, dependendo do portal, fico com uma certa desconfiança, não acredito de primeira. Agora, quando você vê uma notícia do Estadão, da Folha de São Paulo, do Diário de Suzano, eu sei que aquilo foi apurado, teve uma equipe que
acordou cedo, tem uma estrutura, olha a estrutura que o jornal tem, Edgar. Você tem que ir no local, você tem que checar, tem um editor, tem um fotógrafo, tem todo um processo, você passa por várias checagens, né? Até a informação chegar no leitor, ela passa por várias checagens, tem profissionais, você ser jornalista tem que estudar 4 anos, não é ninguém começa a fazer isso do dia para a noite, né? Em 2018 você participou do seminário Se é Fake Não é News, que foi feito pelo Diário de Suzano, em parceria com o Diário do Grande ABC, né, do nosso amigo Evaldo Novellini. Né? E aí você estava contando, eu interrompi a parte da fake news só por causa da pergunta do Fernando. Você falou que pegou vários casos lá de fake news lá na prefeitura. O que você diria assim para o cidadão mogiano, alguma dica que você pode deixar em relação a fake news, para ele identificar a fake news? Até verdade, você falou lá no seminário bastante. Sim, né, Diego? A gente... aliás, foi um prazer participar daquele seminário com você e com o Evaldo, né? A gente teve uma discussão muito proveitosa e muito salutar naquele momento. Mas ela continua, né? Na verdade, o meu entendimento é que a fake news, ela atinge aquela pessoa que vive numa bolha, né? Uhum. Ela tem um conjunto de crenças, ela acredita naquilo, e uma fake news, uma notícia estranha, que vai ao encontro do que essa pessoa acredita, ela acaba automaticamente reproduzindo e passando para frente, né? A recomendação é desconfiar, né? Notícias muito bombásticas, né? É bom dar uma verificada, mesmo no dia a dia, você deparou com uma coisa muito estranha, um número muito alto, tem que verificar. E lendo qualquer notícia nos portais, você consegue nos links contextualizar aquilo, né? Na verdade, voltando ao que a gente comentou, esse é o trabalho moderno dessa escola, né? Você verificar se essas informações elas têm base legal, né? Você tem uma base. Você começa essa do jogador, por exemplo, eu vi hoje, quer dizer, uma pessoa que vê isso, acredita de primeira, né? E o pior, passa para frente, né? Essas coisas. Entendi. Isso. Eu vi, cliquei, li, de cara já vi que não tinha nada a ver. Mas assim, infelizmente as pessoas não têm nem todos têm esse discernimento, né? Acaba reforçando, né, um conjunto de crenças que a própria pessoa tem, né? Mas infelizmente acaba passando problemas, uma notícia que pode dar problema para frente, né? Sim. Ô Marcão, na sua trajetória lá na assessoria de imprensa, você passou pelo SEMAI também? Eu estou com o seu livro aqui, que você ajudou Você escreveu aqui na parceria com o Maritã, né? O Luiz Maritã e com o Júlio César. Júlio, né? Fala um pouquinho dos 50 anos do SEMAI, né? Mogi das Cruzes é uma das, talvez, uma das poucas cidades do estado que não tem a Sabesp, né? Sim, Edgar, eu entrei na prefeitura em 2006, né? Em 2011 eu fui trabalhar no SEMAI acompanhando o dia a dia da autarquia, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos, né? Para quem é Suzano é atendido pela Sabesp, né? No caso de Mogi, a cidade tem uma autarquia própria de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. Ela foi criada em 1966. Em 2016, ela completou 50 anos, né? Vai completar 60 em breve, né? E nesse cinquentenário, a gente se propôs a fazer um livro. Fui eu, o Maritã e o Júlio. Pesquisamos toda a história do jornal, do SEMAI, fomos em jornais, pesquisamos imagens, ouvimos ex-funcionários, diretores, né, ex-diretores, e saiu esse livro. Deu bastante trabalho, mas foi um marco, né, porque até então o SEMAI não tinha... Essa história estava solta, né, essas imagens estavam soltas. A gente conseguiu resgatar tudo isso. Foi um trabalho bacana de editoração, um trabalho visual que eu achei interessante. E consegue, o mogiano, até o cidadão de outras cidades, consegue ver a trajetória do SEMAI e ver a importância dele para Mogi. Você falou que... Deixa eu mostrar aqui, não sei se dá para o pessoal pegar aqui, né? Coloca mais para cá. Mais para cá? Aí. Esse aqui é o livro do SEMAI. Ô Marcão, o que é interessante nesse livro, estava vendo ele, é que ele não é só a história do SEMAI. Você contando a história do SEMAI, você acaba contando um pouco da história de Mogi, né? Sim. Porque tem um monte de foto antiga, de ruas antigas aqui da... Foi um mergulho que a gente fez, os três, né? Eu, o Maritã e o Júlio, fizemos um mergulho na história de Mogi. Você acaba descobrindo fatos que você não imaginava. Por exemplo, o abastecimento de Mogi, uma das primeiras opções foi na Serra do Tapeti, né? A gente tinha essa informação e precisávamos correr atrás, verificar.
e depois os pontos de abastecimento, o desafio, o trabalho, que é abastecer uma cidade com água e com esgoto, né? No caso, Mogi tem essa autarquia, né? E, por exemplo, eu cito um caso, quando teve a crise hídrica em 2014, que pode voltar a acontecer, a gente está tendo informações nesse sentido, né? O SEMAI, você tem um desafio a mais, né? A autarquia tem que cuidar de todo o abastecimento, orientar as pessoas sobre educação, consumo responsável, todas essas questões, né? Ô, Marcão, a gente está caminhando para o final da entrevista, queria a sua opinião sobre a situação da pandemia, especificamente no Brasil, né? Como você está vendo hoje a situação da pandemia no país, em relação à Europa? Qual que é a sua visão aí, que foi uma coisa nunca antes visto na história da humanidade, né? E principalmente para o jornalismo, eu acho que vai ser um divisor de águas, né? A cobertura antes e depois da pandemia. A gente nunca é uma coisa inédita, né? Um desafio enorme para todos, para jornalistas, para administradores, né? Para o pessoal da saúde, né, Edgar? Do ponto de vista da imprensa, eu acho que a imprensa está fazendo um bom trabalho de mostrar, é uma doença que mata, né? Não é tem que tomar cuidado, não é uma coisa simples. A imprensa tem feito um trabalho difícil, que é orientar as pessoas e cobrar as autoridades, né? No caso dos cidadãos, a gente tem que tomar todos os cuidados. Eu entendo que agora a vacinação está começando a avançar um pouco. No Brasil, ela ainda acontece lentamente, né? Mas está avançando de forma gradual, né? E eu acho que isso é um ponto positivo. Mas nunca ninguém imaginou que a gente ficar praticamente 2 anos com o mundo inteiro parado dentro de uma pandemia, né? E como você falou agora há pouco, sobre os jornais. Imagina, Edgar, daqui a 5, 6 anos, se Deus quiser, essa pandemia já vai ser coisa do passado e a gente vai olhar para trás tirando lições, né? Onde os jornais vão oferecer esse registro para a gente de como foi feito esse combate, o que a imprensa cobrou, o que as autoridades fizeram, né? Acaba sendo uma lição para o futuro, para as novas gerações. Você vai buscar isso onde? Nos veículos de comunicação. Registro histórico, né? Do impresso, principalmente. Né? Por isso que a imprensa tem esse compromisso. Você tem que cobrar, tem que dar ao fato a dimensão que ele tem, né? É uma crise mundial, ela afeta a saúde, afeta a economia, e você tem que fazer esse registro de forma que as futuras gerações, quando olharem para trás, né, elas vejam, olha o que aconteceu, né? E quem vai oferecer isso são os veículos de comunicação. Tá certo. Ô, Marcão, obrigado. Eu queria te agradecer. A gente está encerrando aqui a entrevista, a sua presença aqui, e ter aceitado o convite. Um grande honra te entrevistar. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente encerrar. Edgar, o prazer foi todo meu. Fiquei muito alegre com o seu convite de vir aqui voltar ao Diário de Suzano, o jornal onde eu comecei a trabalhar, onde eu trabalhei 15 anos. Aprendi muito aqui. Quero agradecer a diretoria também, sempre nos ofereceu muita estrutura, ajudou sempre a fazer uma cobertura ótima na cidade, né? E foi um prazer conversar com você. Sempre que você precisar, estou aqui à disposição. Tá, joia. Obrigado, Marcão, mais uma vez. Eu queria agradecer você, amigo internauta. Amanhã vão estar aqui as ex-chefes de reportagem do Diário de Suzano, a Jaqueline Campos e a Elaine Brum. A entrevista às 18 horas. Você pode estar convidado a nos acompanhar. Como eu disse, a série de entrevistas que começou na segunda-feira não tem prazo para acabar. A gente vai tentar trazer o máximo de profissionais que passaram aqui pelo DS. A gente está aos poucos fazendo contato com eles, né? E vamos tentar trazer a maioria deles aqui. Com certeza, talvez não vamos conseguir por causa do tempo, mas eu queria pedir para vocês continuarem nos acompanhando. Até a próxima entrevista, então.